Rick Harrison, o carismático dono da Gold e Silver Pawn Shop e estrela de Pawn Stars, aclamado por milhões de fãs ao redor do mundo, tem uma história marcada por uma série de momentos chocantes, decisões polêmicas e uma tragédia devastadora que quase arruinou sua carreira e sua vida pessoal. Neste vídeo, vamos revelar a desgarradora tragédia que assombrava Rick Harrison e como ela quase destruiu o império que ele construiu. Prepare-se para descobrir os bastidores da vida de Rick, incluindo os segredos que ele nunca quis que o público soubesse. Com sua imagem pública intocada, poucos sabem das dificuldades e das batalhas internas que ele enfrentou ao longo dos anos, desde o impacto das escolhas erradas que quase comprometeram sua fortuna, até a crise pessoal que quase o afastou de tudo que ele mais amava. Muitos acreditam que a vida de Rick foi sempre um sucesso ininterrupto, mas por trás das câmeras e do brilho de sua loja, houve tragédias e escolhas que definiram o futuro dele. Algumas dessas revelações serão de cair o queixo, com momentos que expõem a verdadeira face de um homem que, apesar de ser um ícone de Las Vegas, ainda enfrenta as sombras de seu passado. Fique atento, porque a última revelação do vídeo vai te deixar completamente impactado. Se você está assistindo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. A inscrição é fundamental para o YouTube te recomendar mais conteúdos como este, e isso ajuda o canal a crescer e continuar trazendo vídeos exclusivos para você. E se você quer apoiar o canal ainda mais, considere enviar um Super Thanks. É uma maneira incrível de contribuir para o nosso trabalho. Se não puder, não tem problema. Apenas deixe seu comentário nos dizendo o que mais te surpreendeu. Não perca a chance de descobrir a verdade por trás da tragédia de Rick Harrison. Assista até o final e prepare-se para uma surpresa que vai mudar a forma como você vê o famoso dono do Gold e Silver Pawn Shop. Rick Harrison nasceu em 22 de março de 1965, em Lexington, Carolina do Norte, em uma família de classe média. Desde o início de sua vida, as circunstâncias que o rodeavam indicavam que ele seria alguém que enfrentaria desafios, mas também teria um caráter forte para superá-los. Rick cresceu em uma época em que a sociedade estava passando por grandes transformações. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por mudanças sociais e políticas, e as crianças dessa época viviam um mundo bem diferente do que conhecemos hoje. Sua família, como muitas outras, tinha um foco claro em valores sólidos como trabalho árduo, perseverança e honestidade. Esses princípios foram absorvidos por Rick desde muito cedo. No entanto, a infância de Rick não foi isenta de dificuldades. Embora seus pais tivessem o melhor interesse em mente, o ambiente em que ele cresceu, juntamente com a dinâmica de sua educação, não foi sem obstáculos. Rick foi diagnosticado com dislexia quando ainda era muito jovem, o que teve um grande impacto em sua vida acadêmica. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta a capacidade de ler, escrever e, em alguns casos, de entender a linguagem falada. Para uma criança em uma escola tradicional, isso significava ser constantemente desafiado, tanto em termos de desempenho acadêmico quanto social. Rick sempre teve dificuldade em acompanhar os outros estudantes em atividades que envolviam a leitura e a escrita, e ele se sentia frustrado por não conseguir atingir as expectativas acadêmicas que os outros ao seu redor conseguiam alcançar com mais facilidade. Esse tipo de luta na infância não é algo incomum para aqueles que enfrentam dificuldades de aprendizagem, mas Rick, desde cedo, teve de aprender a lidar com isso de uma maneira que muitos de seus colegas de classe não precisaram. Ao invés de se deixar abater, ele desenvolveu habilidades em outras áreas que o ajudaram a crescer, tanto como pessoa quanto profissionalmente mais tarde na vida. Durante sua infância, ele se envolveu de maneira crescente com atividades que não exigiam habilidades acadêmicas tradicionais, mas sim um raciocínio prático e habilidades de negociação. Uma dessas áreas foi o comércio de penhor. Desde os primeiros anos de sua juventude, Rick se mostrou interessado em uma vasta gama de coisas, mas uma de suas paixões principais era o mercado de objetos raros e valiosos, algo que o diferenciava dos outros meninos da sua idade. Ele gostava de passar tempo em mercados de pulgas e em lojas de penhor,
onde podia examinar e avaliar itens que outros poderiam considerar sem valor. Rick já demonstrava uma habilidade inata para entender o valor de objetos, o que mais tarde se transformaria em uma parte fundamental de sua vida profissional. No entanto, a infância de Rick foi mais do que apenas uma busca por coisas antigas e raras. Ele também teve a experiência de se mudar para diferentes lugares, e isso fez parte de sua formação. Quando Rick tinha apenas 13 anos, sua família decidiu se mudar para Las Vegas. A mudança de estado foi um grande ponto de virada na vida de Rick. Crescer em uma cidade como Las Vegas foi uma experiência única e proporcionou a Rick uma educação de vida que ele não teria encontrado em sua cidade natal, em Carolina do Norte. Las Vegas, na época, ainda estava emergindo como a meca do entretenimento, e o ritmo frenético da cidade e as inúmeras oportunidades de negócios deram a Rick uma perspectiva totalmente diferente do mundo. Embora fosse uma cidade com muitas luzes e brilho, a Las Vegas da década de 1970 e 1980 também era uma cidade com suas próprias dificuldades, incluindo o desafio de encontrar estabilidade em meio ao glamour e a busca constante por novos empreendimentos. Para um adolescente como Rick, o ambiente vibrante de Las Vegas lhe ofereceu uma infinidade de novos aprendizados, mas também o forçou a se adaptar e a entender como o mundo dos negócios funcionava de uma maneira muito prática e, muitas vezes, direta. Durante sua adolescência, Rick não era o tipo de estudante que se destacava nas salas de aula tradicionais. Era apenas uma loja pequena, com um número limitado de produtos e um foco específico em penhor e vendas. Rick sabia que, para crescer, teria que ser mais do que apenas um comerciante de penhor típico. Ele queria que a loja fosse conhecida por seu conhecimento especializado, pela qualidade dos itens que comprava e vendia e pela habilidade em negociar de forma justa, mas com o objetivo de garantir lucro. Além disso, ele sabia que a confiança era a chave. Muitos dos clientes que chegavam até sua loja estavam em uma situação difícil, e Rick entendeu que deveria tratar as pessoas com respeito e honestidade. Mesmo em um negócio como o penhor, onde as transações poderiam facilmente ser vistas como impessoais e oportunistas. Enquanto a loja se estabilizava e ele começava a construir uma reputação local, Rick também passou a reunir uma equipe de pessoas de confiança para ajudá-lo a crescer. Sua esposa de então, Kim, e seu filho mais velho, Corey, eram peças centrais na loja desde os primeiros dias, ajudando a lidar com as transações e a crescer o negócio. O envolvimento de Corey no Gold e Silver Pawn Shop foi especialmente importante, pois, à medida que a loja ganhava força, ele começou a se tornar uma parte central do funcionamento do lugar. Corey ajudou a administrar o inventário e lidou com muitas das interações com os clientes, aprendendo o negócio desde a base. Mesmo com todo esse crescimento, a verdadeira virada para o Gold e Silver Pawn Shop aconteceu com a chegada da televisão. No final dos anos 2000, a tendência dos reality shows de sucesso estava em ascensão e Rick foi abordado por produtores de TV que viam um enorme potencial na sua loja e nas dinâmicas que poderiam ser exploradas nas interações diárias com clientes e objetos valiosos. Após algumas discussões, Rick decidiu embarcar nessa oportunidade e, em 2009, Pawn Stars estreou no History Channel. A série foi um sucesso instantâneo, com sua abordagem única de acompanhar as negociações diárias em uma loja de penhor. O formato do programa destacava o processo de avaliação e negociação de itens raros, como antiguidades, colecionáveis históricos, instrumentos musicais, artefatos de guerra e, claro, joias e relógios de valor. A dinâmica da loja foi capturada com naturalidade, mostrando como Rick, seu pai, Richard Oldman Harrison, e seu filho Corey lidavam com os desafios diários do negócio. Além disso, os outros membros da equipe, como Chumley, o amigo de longa data de Corey, que eventualmente se tornou um personagem popular do programa, trouxeram um toque de humor e humanidade ao show. Pawn Stars rapidamente se tornou um fenômeno cultural, tornando Rick Harrison uma figura conhecida não apenas em Las Vegas, mas em todo o país e até internacionalmente. O sucesso do programa teve um impacto direto no crescimento do Gold e Silver Pawn Shop. O número de clientes que visitavam a loja disparou, com muitos turistas que chegavam a Las Vegas querendo ver pessoalmente o local que aparecia no programa.
Isso fez com que Rick tivesse que expandir a operação da loja, contratando mais funcionários e tornando-a uma verdadeira atração turística. Mas, mais do que isso, o sucesso de Pawn Stars transformou Rick e sua loja em uma marca. Ele logo percebeu que, além de ser um comerciante de penhor, ele estava se tornando uma figura pública, o que lhe trouxe novas oportunidades de negócios. Com o aumento da fama, Rick se envolveu em diversas iniciativas, incluindo a abertura de lojas de souvenirs com produtos relacionados ao programa e sua marca, o que se somou ao sucesso financeiro da loja original. No entanto, o sucesso também trouxe seus próprios desafios. A popularidade do programa fez com que Rick tivesse que lidar com a pressão de manter a imagem pública da loja e garantir que ela continuasse a operar com a mesma integridade que a fez famosa. Ele não podia simplesmente ser uma celebridade de TV. Precisava continuar sendo um empresário eficaz e focado no seu negócio, o que exigia muito trabalho e dedicação. Richard Harrison foi alguém que impôs a Rick as lições de como negociar, como lidar com as dificuldades e como manter uma postura séria e respeitável diante dos clientes e negócios. Embora a relação deles fosse marcada por momentos de tensão, como é comum entre pais e filhos, Rick sempre demonstrou um profundo respeito por seu pai. Richard, por sua vez, se orgulhava do sucesso do filho, mesmo que, em muitos momentos, fosse uma figura crítica, exigente e muitas vezes irônica. A relação deles, visível ao longo do programa, mostrava a complexidade de um amor profundo, mas também de um relacionamento de desafios e trocas de ensinamentos. No entanto, além de seu pai, a vida pessoal de Rick também foi marcada por seus próprios relacionamentos familiares, incluindo seu casamento e filhos. Rick foi casado várias vezes e seu relacionamento com suas esposas teve um impacto significativo em sua vida e no modo como ele gerenciava tanto seus negócios quanto sua vida privada. Sua primeira esposa foi Kim, com quem ele teve 2 filhos. Kim foi uma parte importante de sua vida durante os primeiros anos de crescimento do Gold e Silver Pawn Shop, ajudando com as operações iniciais e dando suporte emocional e prático. No entanto, o casamento deles acabou após um período de dificuldades e divergências de interesses. Kim e Rick se separaram. Mas, apesar do fim do casamento, Rick sempre falou sobre ela com respeito e destacava o papel que ela teve em ajudá-lo durante o período inicial de sua carreira. A separação, embora difícil, fez com que Rick passasse a refletir mais sobre a importância de seus relacionamentos familiares e de como, apesar dos desafios, ele ainda via sua família como o centro de sua vida. Durante o tempo com Kim, Rick também teve seus 2 filhos, Corey e Adam, e, com a separação, seus filhos passaram a ser figuras centrais na sua vida. Seu filho mais velho, Corey Harrison, foi alguém que Rick sempre viu com grande potencial e com quem desenvolveu uma relação de parceria dentro do negócio. Corey começou a trabalhar no Gold e Silver Pawn Shop desde muito jovem, e foi praticamente moldado para fazer parte do império que Rick estava construindo. Embora pai e filho compartilhassem um vínculo profundo e se apoiassem mutuamente, também passaram por momentos de dificuldades. Como é comum em muitos relacionamentos familiares, especialmente em um negócio de família, houve altos e baixos. Rick e Corey tiveram suas diferenças, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, mas, ao longo do tempo, os 2 conseguiram superar os obstáculos e aprender a trabalhar juntos. Corey, por sua vez, não era apenas um empregado na loja, mas uma espécie de herdeiro do negócio, e Rick sempre fez questão de ensinar a ele as lições que ele mesmo havia aprendido ao longo dos anos. Essa relação de mentor e discípulo foi uma constante, e Rick sempre fez questão de estar presente na vida de seu filho, ensinando-lhe não apenas sobre o mercado de penhor, mas também sobre a vida em geral. Mesmo com as desavenças ocasionais, o vínculo entre pai e filho continuava forte, e isso ficou evidente na dinâmica do programa Pawn Stars, onde os 2 compartilhavam momentos de negociação, risos e até discussões. Com o passar dos anos, Rick continuou a ser uma presença constante na vida de seus filhos, mas também enfrentou outros desafios em seu relacionamento com a família. Após seu primeiro casamento, Rick se casou novamente. Desta vez com a mulher chamada Deanna. Esse casamento também passou por períodos difíceis, mas Rick sempre procurou manter o foco na família e no trabalho.
As dificuldades conjugais não impediram que ele continuasse sua busca por crescimento e sucesso, e ele sempre se dedicou ao máximo em suas responsabilidades de pai e empresário. Além de seus filhos biológicos, Rick também teve um relacionamento próximo com outros membros de sua família extensa, especialmente com seu irmão, que, embora não fosse tão visível no programa, teve um impacto importante em sua vida. A presença da família foi sempre algo importante para Rick, e ele acreditava que um bom relacionamento familiar era a base de qualquer sucesso, seja nos negócios ou na vida pessoal. Apesar de suas separações e dificuldades no campo amoroso, ele sempre se manteve focado em sua relação com seus filhos, que, para ele, eram a prioridade. Seus filhos, Corey e Adam, desempenharam um papel fundamental, não apenas como membros de sua família, mas também como parceiros de trabalho. Mesmo quando estavam fora do programa, a presença deles na loja e na administração do Gold e Silver Pawn Shop foi vital. Ele sabia que, para alcançar o sucesso, precisava navegar por essas dificuldades de forma eficaz, sem permitir que elas minassem suas ambições. Começando pela sua vida pessoal, Rick passou por momentos de grande tensão emocional e física. Como muitas pessoas que enfrentam dificuldades financeiras na juventude, ele sentiu o peso da pressão para sustentar sua família e alcançar uma estabilidade financeira. Isso só se intensificou com o tempo, quando as responsabilidades familiares aumentaram e ele se viu pressionado por múltiplas facetas da vida, como o crescimento de sua loja e o desejo de proporcionar uma vida melhor para seus filhos. Além disso, a dinâmica de seu relacionamento com sua primeira esposa, Kim, passou por dificuldades, resultando em um divórcio que foi uma das experiências mais difíceis de sua vida pessoal. A separação trouxe não apenas dor emocional, mas também desafios em relação à gestão do negócio, pois Rick estava lidando com as exigências do divórcio ao mesmo tempo em que tentava manter o Gold e Silver Pawn Shop funcionando. Embora ele sempre tenha se esforçado para manter uma relação amigável com sua ex-esposa, a separação foi um marco em sua vida, que, apesar de traumática, também foi uma oportunidade para Rick refletir sobre seus próprios erros e melhorar suas decisões nos relacionamentos futuros. O impacto disso não foi pequeno. Para um homem como Rick, que sempre valorizou a família, o processo de divórcio foi uma difícil lição sobre os desafios de equilibrar os aspectos emocionais e profissionais de sua vida. Em termos de negócios, Rick teve que enfrentar uma série de dificuldades práticas. Durante os primeiros anos da operação do Gold e Silver Pawn Shop, o negócio enfrentou muitos altos e baixos. As dificuldades financeiras eram uma constante, especialmente nos anos iniciais, quando a loja não tinha a visibilidade que viria a ter com o tempo. A busca por manter as portas abertas, pagar as contas e garantir que os clientes se sentissem atraídos para o negócio era uma batalha diária. O mercado de penhor, embora importante, não era o tipo de comércio que gerava lucros constantes. E Rick teve que se adaptar às mudanças do mercado, o que exigia não apenas habilidades de negociação, mas também uma grande visão estratégica. Quando a loja começou a crescer e a se estabelecer, Rick percebeu que a gestão de um negócio que dependia do fluxo de objetos valiosos que entravam e saíam diariamente tinha seus próprios desafios. Ele precisava garantir que a loja tivesse a diversidade de itens que atraíssem uma base de clientes ampla, mas também precisava tomar decisões sobre quais itens eram mais rentáveis para comprar e vender. A economia e os gostos das pessoas mudam constantemente, e isso significava que Rick precisava estar atento às tendências do mercado e aos objetos de valor que poderiam ser adquiridos para revenda. A concorrência também foi uma preocupação constante para Rick, especialmente à medida que ele se estabelecia como uma figura pública. Outros comerciantes e lojas de penhor estavam tentando ganhar espaço em Las Vegas, e, com o aumento da popularidade do Gold e Silver Pawn Shop, havia sempre a pressão de manter-se à frente da concorrência. Para lidar com isso, Rick teve que se dedicar ao máximo ao atendimento ao cliente e à oferta de serviços e produtos exclusivos que o diferenciassem das outras lojas. A chegada de Pawn Stars, o reality show que catapultou a loja à fama, trouxe um conjunto completamente novo de desafios. Embora o programa tenha sido uma enorme fonte de visibilidade e lucro, ele também gerou expectativas massivas tanto para Rick quanto para sua equipe.
Muitos dos clientes que visitavam o Gold e Silver Pawn Shop estavam agora conscientes de sua fama, e isso trazia uma nova camada de pressão. Ele precisava garantir que a experiência da loja fosse tão envolvente para os turistas e fãs quanto era no programa de televisão. Isso significava que a loja não poderia se dar ao luxo de cometer erros, e cada transação precisava ser cuidadosamente considerada. Além disso, a fama trouxe consigo a necessidade de equilibrar sua vida pessoal com sua vida profissional de maneira mais explícita, já que a atenção pública era constante. Rick teve que aprender a lidar com a invasão de sua privacidade, com os paparazzi e com a constante pressão para manter uma imagem pública perfeita. A partir disso, ele insinuou que muitos dos clientes estavam basicamente se livrando de coisas sem saber o que estavam perdendo. Essa declaração gerou uma reação negativa entre algumas pessoas, que viram isso como uma exploração de pessoas vulneráveis em momentos de necessidade. Para muitos, o comentário foi insensível e mostrou uma falta de empatia por parte de Rick. Muitos críticos disseram que, embora o comércio de penhor seja legítimo, o simples fato de tirar vantagem das dificuldades financeiras dos outros não deveria ser visto como uma estratégia de negócios aceitável, especialmente vindo de alguém que estava sendo visto como uma figura pública. A acusação de exploração financeira de pessoas em dificuldades não passou despercebida, e Rick foi forçado a responder a esses comentários, explicando que sua intenção não era atacar os clientes, mas sim destacar a natureza do mercado de penhor, onde nem todos estavam cientes de que estavam subvalorizando seus bens. No entanto, muitos continuaram a criticar sua abordagem. Outro momento polêmico surgiu quando Rick fez declarações sobre os itens históricos que ele comprava e vendia na loja. Em uma entrevista, ele expressou seu desgosto por como certos itens históricos eram tratados e, em particular, fez críticas à forma como alguns objetos eram preservados e mantidos em museus. Ele afirmou que, na sua opinião, muitos museus eram negligentes na conservação de itens históricos e que ele estava fazendo um serviço importante ao adquirir esses itens e torná-los acessíveis ao público. Ele enfatizou que sua loja era, na verdade, um lugar onde as pessoas podiam ver e aprender sobre a história, já que ele acreditava que muitos objetos de valor histórico poderiam ser melhor preservados e cuidados em um ambiente de comércio que atraía interesse de um público mais amplo. A declaração gerou controvérsias, especialmente entre conservadores e historiadores, que acusaram Rick de desrespeitar a importância da preservação histórica e de tratar objetos de valor cultural como produtos de consumo. Para muitos, a ideia de um comerciante de penhor como guardião da história parecia uma visão distorcida e imprudente. Embora Rick tenha tentado justificar suas declarações, dizendo que sua intenção era dar nova vida aos objetos e permitir que mais pessoas se beneficiassem deles, muitos viram suas palavras como uma forma de desmerecer o trabalho dos museus e das instituições que trabalham arduamente para preservar a história de maneira cuidadosa e responsável. As controvérsias também se estenderam para a forma como Rick lidava com os preços de seus itens. No presente, ele continua a ser o proprietário da Gold e Silver Pawn Shop em Las Vegas, onde a loja se tornou um destino turístico famoso, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam ver o local onde as negociações de penhor acontecem e até tentar vender ou penhorar seus próprios itens. A loja, que começou como um pequeno negócio familiar, agora se expandiu e é um grande ponto de referência na cidade, com sua notoriedade sendo reforçada pela exibição regular no Pawn Stars. O sucesso do programa ajudou a criar uma enorme base de fãs para a loja, o que resultou em um aumento no fluxo de clientes, tanto locais quanto turistas. Rick não é mais apenas o proprietário da loja, mas também um empresário envolvido em várias outras iniciativas, com investimentos e negócios além do penhor. Embora ele ainda seja o rosto da loja e do programa, Rick se afastou um pouco da operação diária, delegando muitas das tarefas mais complicadas para sua equipe de gerentes e assistentes, permitindo-lhe se concentrar em outros aspectos de sua vida. Ele ainda tem uma presença ativa na loja e, muitas vezes, pode ser visto conversando com clientes e negociando itens, embora seus dias de trabalho pesado na loja tenham ficado para trás. Além disso, ele ainda faz aparições regulares no Pawn Stars,
participando das gravações do programa e sendo uma parte fundamental da dinâmica da série, mas sua presença na televisão é um pouco mais espaçada em comparação com os primeiros anos do programa. Em termos de sua vida pessoal, Rick tem se concentrado muito mais em sua família nos últimos anos. Após enfrentar desafios pessoais e relacionamentos complicados, ele se casou com a mulher de sua vida, Deanna Burdett. Em 2013, o casamento foi um grande marco para Rick, que, após passagens por relacionamentos difíceis, encontrou estabilidade e felicidade ao lado de Deanna. Juntos, eles têm uma vida familiar tranquila, longe da exposição pública. Rick tem 3 filhos de relacionamentos anteriores e, embora ele seja uma figura pública, sempre tentou manter a vida de seus filhos longe dos holofotes, procurando proporcionar a eles uma vida relativamente normal, apesar da fama. Ele tem sido um defensor de ser um bom pai e de passar os valores da honestidade e trabalho duro para seus filhos, algo que ele aprendeu desde muito jovem. Em relação ao seu papel como empresário e a sua loja, Rick tem lidado com algumas mudanças no mercado de penhor. Nos últimos anos, o mercado passou por uma transformação com a popularização de novas formas de investimento e o declínio gradual de algumas formas tradicionais de negócios. No entanto, Rick tem sido astuto em sua adaptação a essas mudanças, com a loja do Gold e Silver Pawn Shop permanecendo um negócio próspero. Ele também tem investido em novas tecnologias, expandindo seus negócios para o mundo digital. A loja possui uma forte presença online, onde itens raros e valiosos são vendidos por meio de plataformas de comércio eletrônico. Esse movimento para a venda online é uma maneira de Rick modernizar seus negócios e alcançar um público global, que vai além de Las Vegas e dos turistas que visitam a cidade. Apesar de suas contribuições para a televisão e o sucesso de seu programa, Rick não perdeu de vista o valor de seus negócios físicos. Ele é um defensor da importância do contato humano e das interações cara a cara em sua loja, o que continua a ser um diferencial importante no mundo digital em que vivemos. Em relação à sua presença pública, Rick tem se mantido mais discreto do que no auge da popularidade de Pawn Stars. Embora ele ainda seja uma figura conhecida, ele evita o tipo de exposição excessiva que marcou os primeiros anos do programa. Ele prefere passar o tempo em sua casa em Las Vegas ou em viagens mais discretas com a família, longe da agitação das câmeras. Isso não significa, no entanto, que ele tenha se afastado completamente dos holofotes. Rick ainda participa de algumas aparições públicas e eventos relacionados ao programa, mas de forma mais seletiva, permitindo-se manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Recentemente, Rick tem se dedicado também à sua paixão por carros clássicos e motocicletas. Ele é um entusiasta de longas datas dessas máquinas e, além de ter uma coleção pessoal, investiu em negócios relacionados a veículos antigos. Sua loja se tornou também um lugar onde itens colecionáveis e veículos raros são comprados e vendidos, algo que Rick parece apreciar, pois junta seus interesses pessoais com a sua habilidade de negócios. Em relação à saúde, Rick tem trabalhado para manter um estilo de vida mais saudável. Nos últimos anos, ele se tornou mais focado em sua saúde física, algo que se tornou uma prioridade à medida que ele envelhece. Embora sempre tenha sido um homem ativo, ele agora dedica mais tempo a atividades como a caminhada e a prática de exercícios físicos, tentando equilibrar a vida agitada que leva com um estilo de vida mais saudável. Isso também reflete um desejo de manter-se saudável e forte, especialmente com o desgaste que anos de trabalho e negociações podem causar.